É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou goiano, casado com uma mineira e tenho uma filha alagoana que está aqui, a Luísa, muito linda, está aqui comigo, valorizando esse momento. Então eu já me sinto um alagoiano, porque eu já moro aqui há mais de 20 anos, tá? Uma das coisas que eu gosto muito também do meu currículo é que, professor, eu me sinto um eterno aprendiz, então a gente está sempre aprendendo, né? E eu fiz a experiência de gestão, porque a gente vai falar sobre gestão, né? O foco é mais na área da gestão. E eu usei colocar lá, ó, tá mexendo ali, a questão do ágil. Porque hoje a gente, enquanto gestor, enquanto educador, enquanto profissional ali ligado à educação, a gente tem esse desafio, né? Porque tudo está mudando e transformando muito rapidamente. Então, qual que vai ser a proposta? Vou dizer para vocês, ver se vocês topam. A gente vai conversar um pouco, vou instigar vocês, vou provocar vocês e depois, mais para o final, a gente tira um tempo para a gente socializar a experiência de vocês, contar um pouco como é que está e aí a gente trocar ideias, tá? A ideia é um pouquinho a gente fazer isso. Tudo bem? Então, joia. A ideia aqui também é, nós estamos no Conedu, falando sobre educação, e quando a gente fala em gestão ágil educacional, a gente precisa começar a entender o seguinte, né? O que tem acontecido ao longo desses 2, 3 anos na nossa história, né? E aí a gente já está muito até chato a gente repetir, ficar falando em pandemia, então eu trouxe para vocês uma experiência, eu acho que muito legal, que é do estudo da Microsoft. E ela, ao invés de olhar a pandemia e ver tudo aquilo que desconstruiu na área da educação, ela colocou assim, ó, educação inventada, gestão e evolução. Quem é gestores aqui? Quem está gestores de escola? Maravilha. Quem são professores que estão aqui também junto? Ok. Quem está chegando aí? Ótimo, seja bem-vindo. Então, olha só, fico muito feliz porque a gente está nesse universo. Eu trabalhei 4 anos como gestor aqui na rede SESI de educação, ali na escola Cambona, tá? Então foi uma experiência muito rica. Eu comecei lá como professor de filosofia, sociologia, e depois passei 4 anos lá como gestor, e depois de lá eu fui para o Benedito Bentes, lá na escola lá do EBEP, e lá eu participei da coordenação do Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e Estágio. Então, graças a Deus, tem uma experiência para a gente trocar, tá bom? Trabalhei já educação infantil. Quando eu trabalhei com educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, terminei construindo esse CD, chama-se Gente é para Brilhar. No final eu falo um pouquinho de uma das letras da música, de uma experiência. Olha só, nessa época que eu fiz esse CD, eu tinha, sabe quantos diários? 32 diários. Imagina que ia ser o professor com 32 diários e ainda inventar de produzir um CD. Mas como a gente tinha uma metodologia de trabalho, estar com essa criançada, à medida que ia aparecendo os desafios, a gente ia fazendo a proposta. Então, o primeiro desafio aqui, educação reinventada, né? Nossa gestão está em evolução. 3 fases para a transformação. A primeira, todos nós, vocês gestores principalmente, passaram por um perrengue grande, não foi? A fase da interrupção. A gente ia, vamos entre nós. A educação já não estava tão boa não, a gente já estava um mal-estar. Mas só que com a pandemia, isso ruiu de vez. A gente perdeu o chão, não foi? Perdemos o chão. E agora, o que fazer? Eu estava conversando com a Rafaela, e ela contando a experiência dela, de que de repente o gestor passou a ser tudo. Fazer o panfleto, tirar a chefe, fazer uma coisa, correr para lá, aprender de design, aprender para poder ver como manter viva a sua empresa, a sua escola. Então, olha que interessante. Eu vou trazer uma outra perspectiva. O que diz aí? Descubra como os insights dos primeiros dias da pandemia estão impulsionando a sua inovação. Pense aí agora um pouquinho. Quando tudo parou, a Rafaela mesmo já disse algumas coisas, né? Vocês tiveram que se virar nos 30, como diz o outro, né? E aí, quando isso começou, quais foram os principais insights que vocês tiveram? Quais coisas que vocês conseguiram inovar e falar, poxa, isso aqui dá certo?
Minha filha está aqui, então eu vou contar uma experiência da escola dela, que eu achei fantástico, e depois a escola não aproveitou. O que aconteceu? Geralmente eu ia para as reuniões de pais. Uma escola imensa, tem um auditório, ficavam uns 20 gatos pingados de pais. Na pandemia não tinha jeito de ter reunião de pais na escola. Fizeram online. Sabe o que aconteceu? Choveu de pais participando. A reunião foi muito legal, muito proveitosa e bem centrada. Quer dizer, se a gente estiver atento enquanto gestor, poxa, por que eu tenho que fazer, depois que acabou a pandemia, tem que fazer reunião sempre presencial? O pai tem que sair de casa, um trânsito, geralmente umas 6 horas da tarde, tem que sair, engarrafamento, coisa, aquele sufoco, chega lá, entende? Quais são as inovações que vocês, na escola de vocês, tiveram nessa primeira fase da interrupção? Alguém gostaria de socializar aí? Já pensou? Diga, meu amigo. Sim. Fantástico. Como é o seu nome? Maísa? Maísa. Olha que fantástico. Olha assim. E vocês agora estão utilizando isso, né? Continuam se apropriar. Então, essa fase da interrupção, eu convido vocês, gestores, gestoras, pense, volte, dá uma olhada, dá uma retrospectiva e vê. Quando tudo parou, quais foram as sacadas, o que vocês tiveram que fazer, o que deu certo. Porque sabe o que acontece? Senão a gente abandona. Por exemplo, nessa escola, né? Eles nunca mais fizeram uma reunião de pais, ficaram esperando voltar o presencial. O que aconteceu? Perdeu essa sacada, não foi? Poderia ter utilizado, continuar, né? Então, é claro que presencial é gostoso e importante, mas por que não fazer então isso híbrido? Faz uma, né? Ver se deu certo, como potencializar isso e humanizar isso. Tudo bem? Então vamos lá, gente chegando, que coisa boa. Nós estamos na fase da interrupção da pandemia. O que aconteceu? A pandemia veio, interrompeu, só que a gente, ao invés de estar olhando nos problemas, a gente está com foco nas soluções. Então, o que na sua escola, né, na gestão da sua escola, ajudou para inovar? Agora, nós estamos em qual fase? Nessa fase da transição, né? Então, a gente está aqui. Quais são as diretrizes que a gente pode enfrentar nessa fase aí, que a gente está numa fase de transição? E nesse caso aqui, aí é importante a gente mexer com as nossas crenças, né? Geralmente no processo de coaching chama mindset, é a nossa mentalidade, com a nossa cultura, e com a flexibilidade, que é essencial para colocar mudanças, né? Valores e princípios. Olha só, aqui eu acho que é fundamental. A gente detona a educação tradicional, mas a educação tradicional, ela serviu e é importante, nós fomos formados nela, né? Nós temos muita coisa boa dessa educação, não é verdade? Muitos valores, muita coisa que a gente traz consigo. Só que a gente percebe que tudo mudou de uma hora para outra. E aí, como a gente também poder participar dessa mudança, mas mantendo o quê? Princípios e valores. Aquilo que é essencial na nossa escola. Se eu perguntasse para vocês, cada um agora, qual é o diferencial da escola de vocês? Né? O que faz com que os estudantes e os pais vão ao encontro da sua escola e não da outra que está do lado? Né? Isso que é essencial da sua escola precisa continuar vivo, cada vez mais latente. Mas aquilo que só sobra, vamos dizer assim, a gente pode deixar de lado.
né? E pode operar mudanças. E aí o terceiro passo é o passo da reinvenção. Será que a escola precisa permanecer do mesmo jeito? A estrutura do mesmo jeito? Só contando uma experiência, eu fui para Curitiba, cheguei lá numa das escolas, só para a gente ter uma ideia. O que acontecia? Tocava o sinal, quem saía? Os estudantes. Os estudantes saíam e iam para outra sala, porque aquela sala lá era do professor de química, com um laboratório com tudo, a outra sala era do professor de matemática, com todo o seu aspecto, a outra sala era do professor de arte. Então, quem mudava, quem saía eram os estudantes. Aí você fala, poxa, vai virar uma bagunça nessa escola. Eu estava lá, fiquei lá olhando, falei, peraí, tocou. Aí eu olhei, 3 minutos, falei, cadê o povo? Saía e ia para outra sala. Duas coisas interessantes. É claro, é uma estrutura de escola, né? Já é um outro modelo de escola e há investimento aí. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, eu estou só dando um exemplo. O que acontece ali? Olha, o estudante, em vez de ser aluno, né? Aluno sem luz, em vez de ficar lá o dia inteirinho na mesma sala, lá sentado, um enfileirado no outro, o que dá? Ele já se move, já torna mais dinâmico. Segundo, quando ele vai para uma sala, por que ele vai rápido? Porque lá o professor já está lá, e já está com material, com tudo equipado para dar uma aula diferenciada. O que acontece na nossa escola, no nosso modelo tradicional? Eu sou professor, dou aula de 6º ao 9º ano e dou aula no EJAI. A gente entra na sala, o professor acabou de sair de outra disciplina, eu não sei o que ele deu, não sei que dinâmica ele fez, eu não sei se o humor da turma está bom ou ruim, não sei por que ele está saindo tão zangado, com o cabelo tão em pé. É descontextualizado, a gente às vezes não sabe o que o outro fez. E aí, a gente já chega querendo normalizar todo mundo, não sei o quê. O menino parece que ficou quieto um pouquinho, aí um levanta a mão. O que ele pergunta? Ontem até perguntei. Alguém é professor aí? Posso ir no banheiro? Posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro. Professor, posso ir tomar água? Mas se ele quer ir para o banheiro, quer ir para a água, e ele já vem de fora. Então quer dizer, o espaço está muito ruim. Aquele espaço não está agradável. E ele se sente como que preso. Então está certo ou está errado? Não é certo ou está errado. De que maneira a gente pode transformar esse espaço para ser mais favorável? Entende? Então é o espaço da reinvenção. Se eu ficar preso na mentalidade, não posso mudar nada, estou enferrujando aqui. Mas eu também não posso mudar tudo de uma hora para outra, porque senão a gente perde a nossa essência, a gente perde os nossos valores, aquilo que é essencial da escola. Então eu preciso ter muito claro o que é essencial para a minha escola, o que é o meu diferencial, potencializar isso e ao mesmo tempo, aquilo que eu posso deixar de lado e que eu posso mudar, com certeza se eu não mudar, eu vou ficando para trás. Tudo bem até agora, gente? Legal? Que bom, maravilha. Então olha só, eu gosto muito de fazer dinâmicas, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, conhece essa figura? Alguém aqui é a parte de física, já ouviu essa figura? Ela chama-se, uma figura chama-se Möbius, tá? Então eu fiz o seguinte. Professor é pouco, né? Gosta dessas presepadas, vamos dizer assim. Olha só, trouxe uma folha e eu trouxe isso provocando. Primeiro, isso aqui está bonito, que eu pus em homenagem aos professores, que eu já disse aos professores e aos gestores, tá? Mas eu podia ter, isso aqui podia ser de jornal, podia ser de revista, podia ser reciclado, tá? Mas eu, em homenagem a vocês, fiz uma coisa bonita, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, vem aqui, por favor, Isabel aqui vai me apoiar aqui nesse exato momento. Depois a gente, olha, colei. Dizem que quem não cola não sai da escola, eu colei, mas está colado ali, tá? Quando a gente faz isso... obrigado. Quando a gente cola, o que a gente tem aqui? Que figura é essa? Um círculo, mas ela pode ser também uma... dependendo do que a gente quiser. Pode ser uma argola, pode ser uma pulseira, né? Pode ser um polar, pode ser uma corrente, que alguém pensando em correntes, olha só. Na cabeça da gente pode vir mil coisas. Tudo bem? Olha a pergunta simples. Opa! Se eu cortar ao meio, começar a cortar ao meio, essa bola, o que vai acontecer?
Vai ter 2. Concorda com o seu nome? Maíra, Maíce e Alessandra? Vocês concordam com ela? Olha, tá vendo? Já tem gente já, mas eu vou cortar todo. Você quer cortar? Tá vendo? Olha, tá vendo? É isso aí, é interessante, olha o jeito de ser. Então, olha só, se cortar todo, disseram aí, Maíce e a Alessandra, disseram que vai dar 2 argolas. 2 argolas? Certeza mesmo, minha gente. Então, estou cortando. Isso aqui é hipótese, e agora a gente está na ciência comprovando. Olha só, parece besteira, mas a gente pode até trabalhar o conceito de ciência aqui. Ah, são hipóteses. Vamos ver se essas hipóteses deram certo. Olha, tcharam! Ih, pera aí só um instantinho. Presente! Quem participou vai ganhar. Toma aí. Certíssimo. Teve algum problema com relação a isso? Fácil, né? Aí você fala, poxa, que palestrante mais maluco, vem aqui, eu venho com um corredor, uma tarde de sábado, no dia da exposição, eu vim pra cá, eu quero cortar papel e entregar aqui. Mas olha só, imagine agora que isso aqui era a nossa escola, no modelo da nossa escola, certo? Tudo bem até aí? Que é esse da argola. Na hora que eu perguntei para vocês, vocês acertaram de primeira a resposta. Teve uma que falou, depende de como vai cortar, mas eu cortei direitinho, deu certo, não foi? Mas só que o que aconteceu com a pandemia? Ela fez isso na nossa escola, no nosso modelo de gestão. E aí, vai dar agora aquela figura chamada Móbius. Professor, que preservada é essa? A pergunta agora é, vou fazer a mesma coisa. Começo no meio aqui. E vou cortar o meio. Tá? Pergunto para vocês, o que vai acontecer? Minha amiga só ali. Pode mandar ver. Olha o que acontece conosco. Nós fomos formados na escola tradicional que a gente tem medo de errar. Aí a gente fica com medo, receio de falar. Aqui é hipótese, né? Hipótese na ciência pode ser certo ou errado. Vai dar quantas figuras aqui? Vai aumentar. Vai dar 2 dessas, 2 móveis desses. 2 móveis desses, vai aumentar. Quem dá mais? Está vendo como a gente fica com receio? Mas vamos lá, vou cortando enquanto isso. Olha, ela vai aumentar, vai ficar 2 figuras grandes? Olha, pode ser que seja uma só. Olha que interessante. Já começamos a pensar aqui um pouquinho. Vamos ver. Pensei que estivesse dando palpite ali também. Olha só. Tcharam, quem disse que ia dar 2, né? O outro deu 2, ele cortou no meio, tem que dar 2, tem que dar 2, não é possível. Olha só o que aconteceu. E aí a primeira pergunta é, está certo ou está errado quem disse 2? Não está certo ou está errado quem disse 2. Para aquele modelo anterior, 2 está certo. Mas para esse modelo agora, se a gente ficar preso a esse, a nossa resposta já não condiz. Entende? E aí, se mudou, a gente precisa então começar a pensar diferente. É lá atrás, não foi? Que disse que ia ser. Obrigado, Isabel. Enquanto Isabel leva para você, eu ainda vou fazer mais uma para a gente encerrar essa parte da dinâmica. Estamos brincando, nos divertindo aqui, mas nós estamos falando de gestão, não é isso? Tá claro. O que eu estou dizendo? O modelo era esse, da educação. Nossas respostas eram certeiras, porque a gente estava acostumado. Só que a pandemia veio e fez isso. Vai fazer de novo. E quando ela fez isso, ela trouxe essa realidade. Para a gente finalizar essa aqui, eu vou perguntar a vocês agora. Professor é buliçoso e aluno, eu chamo sempre disso, eu gosto mais de chamar de estudante, porque aluno é ausência de luz. É mais, mexe mais ainda. Ao invés da gente cortar ao meio, houve um desviozinho, eu comecei a cortar pela uma das extremidades.
E agora, o que vai acontecer? Vão ser duas? Vão ser duas? Quem disse que vão ser três? Eu vou cortar na extremidade aqui, hein? Quem disse que vai ser uma? Está vendo o que está acontecendo com a gente? Nós não temos mais certeza. E você, gestora e gestor, está difícil ter certeza, não está? Complicado. Por quê? Porque tudo está mudando constantemente. E uma mudançazinha parece tola, mas vamos lá. O ideal seria aqui, se a gente tivesse tempo, para vocês mesmo cortarem, para depois não falar que o professor está dando uma de mágico aqui e inventando coisa. Mas não, olha só, a gente vai cortando. Olha o que aconteceu. Eu não encontrei com a outra, estava do outro lado. Para eu encontrar, eu vou ter que continuar, vou cortar, vou fazer até o final, certo? Então, olha só, à medida que a gente vai cortando, quem dá mais? O que vai acontecer? Vai dar 3? Olha, empolgou! Quem dá 4? 4! Vamos no leilão aí, olha. Olha, tem gente dizendo que vai ficar um enorme. Enorme, vai dar 4, olha, já ampliou. Olha que legal. É uma brincadeira, gente, mas é uma brincadeira que na verdade ela está cheia. Eu não estou usando nenhum equipamento, vamos dizer, de computador de última geração, não. A gente está utilizando papel, né? Olha só o que aconteceu aqui. Chegou, né? Olha. Deixa eu vir para cá. Valeu. Olha só. Tcharam! Olha o que aconteceu. Alguém imaginava que ia cair uma dentro da outra, deu uma outra figura de Möbius e deu uma desse tamanho. O que tem isso a ver com a nossa gestão? Vou entregar a você. Você colocou para 3, 4, tá bom? Merece. E esse sorriso seu também está muito legal. Olha só, percebe? Nós, gestores, né, Fabiano? O que acontece? Rafaela. Cabeça é ruim de gravar. Até hoje, essa não é uma habilidade. O professor é muito bom quando a gente tem a habilidade de falar o nome da pessoa, né? Porque aí identifica. Rafaela. O que acontece? As coisas estão mudando e as nossas certezas cada vez indo por água abaixo. O que fazer? A primeira coisa que eu acho que eu tenho que ter clareza como professor e como gestor e gestora é: as coisas mudaram. A minha resposta que eu dava antigamente não estão funcionando mais, porque o modelo mudou. Então, se eu continuar resistente a essa mudança, o que vai acontecer? Eu vou fazer e as coisas não vão dar certo. Boa sacada essa? Ajuda para a gente começar a pensar a gestão da nossa escola. As mudanças precisam acontecer, porque quando mudou o modelo, se eu não mudar também o meu modelo mental, a minha maneira de ver a escola, a minha maneira de ver a educação, eu vou ficar preso a esse modelo e isso vai impedir a gente a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Agora, sem perder a essência, sem perder os princípios, sem perder aqueles valores que a escola, que identifica a escola. Que coisa bonita, está chegando mais gente, está ficando aí, vai empolgando mais, está muito gostoso. Vamos lá, quem chegou agora, a gente falou um pouquinho das 3 fases, né? Alguém lembra? Primeira fase, interrupção, transição e aí depois a reinvenção. Nós estamos aqui no momento agora, fizemos essa dinâmica que mostrou o quê? Se a gente ficar preso ao modelo, nossa resposta vai ser certa para aquele modelo. Mas para o modelo novo agora já não dá mais. Mudar é preciso. Inovar é preciso. Eita, mais coisa para os gestores. Mais coisa na cabeça do gestor. Mas, o que é importante, o que é legal, é a gente conhecer a nossa escola e saber qual é a identidade da nossa escola. O que é essencial. Porque isso a gente não pode mudar. A gente pode até dar uma nova roupagem, mas isso é importante manter. Porque senão a gente perde os valores, os princípios da nossa escola, a gente fica perdido também. Bom, vamos lá. Agora uma parte de fundamentação mais histórica, né? Passamos por 4 revoluções aí, industrial, e agora a gente, olha o que acontece. Se a gente vê mecanização, eletricidade, automação,
O que acontece aqui? Foram 3 revoluções industriais que aconteceram. E se a gente reparar, a nossa escola, o nosso modelo de gestão, a nossa estrutura de escola está aqui, século XVIII, XIX e XX. Não é verdade? Como é que estão as cadeiras? Enfileiradas. Quem é que está, professor? Em pé. Um quadro. Quem é que fala, que determina? Quem que faz as provas? Quem diz o que é certo e o que é errado? Está errado isso? Não, isso é um modelo tradicional. Serviu? Serviu sim. Ele serviu para esse modelo de mundo e de sociedade. Porque a gente precisava de pessoas especializadas, que pudessem obedecer, que pudessem fazer trabalhos em série, que pudessem ter uma liderança, que pudessem repetir as coisas. Não é? Na industrialização a gente tinha isso, tinha que ter essa rotina, tinha que ter essa disciplina. Só que acontece que esse mundo aqui avançou para esse. Nós estamos na era da conectividade. E aí, se eu perguntar a vocês, o que eles estão pedindo agora no mundo do trabalho, aí fora? Que a gente tenha o quê? Por favor. Que a gente seja o quê? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, o que eles querem de nós? Criativos, proativos, o que mais? Saber trabalhar em equipe, informatizar, ter acesso às tecnologias, né, digitais, saber mexer. Inteligência emocional. Aí eu pergunto a vocês, a gente enfileirado enquanto estudante, eu vou dizer até enquanto aluno mesmo, como uma pessoa só, sempre determinando, está criando pessoas ativas, proativas e inteligentes que vai trabalhar em equipe? Então, minha gente, como não pensar esses modelos? A gente, quando é professor lá, e eu sempre fiz isso, quando a gente quer mudar a sala lá, às vezes outro professor reclama e reclama mesmo, está certo. Que a gente começa a fazer muito barulho. Porque a gente quer fazer um círculo, quer fazer um debate ou coisa, atrapalha os outros professores. Mas por quê? A sala toda enfileirada. Aí você pede uns 5, 10 minutos só para fazer isso. Mais uns 15 para... Aí o que acontece? Se a gente tiver salas diferenciadas, na sua escola já tem salas, já começaram a pensar uma sala maker, uma sala de debate, com mesas redondas, né? Tem gente que já está pensando em laboratório de informática. Meu amigo, há muitos anos atrás eu já dizia que laboratório de informática já estava ultrapassado. Por quê? Porque o laboratório de informática é uma sala só. Aí você tem 15 salas. Você quer usar a sala, o que acontece? Só um professor usa. Eu brigava muito, porque eu gostava de usar, usava bastante. Brigava muito com outros professores para poder usar. Poxa vida, a gente tem o wireless, você tem celular, você tem tablet, você tem outras coisas. Se você fizer isso na sua escola, todas as salas, inclusive no intervalo, no espaço, qualquer espaço, você pode fazer atividade. Por que eu tenho que estar preso em 4 paredes? Sacadas para a escola de vocês, para a gestão de vocês? Como pensar uma escola hoje da conectividade? Aí, por exemplo, trabalho por projeto, você coloca um problema para as equipes, divide a turma, eu acho que aquela turma lá atrás faz isso já, né? Divide o pessoal em equipe, põe eles para trabalhar em equipe, eles têm que dar solução. O professor faz o quê? Fica mediando, circulando. Nas salas que a gente tem do jeito que tem enfileirada, dá para fazer isso? Então a gente precisa de algumas mudanças estruturais. Precisa repensar a arquitetura da escola. Eu estou num curso, fazendo um curso na USP e no Instituto Jung, que chama-se Novas Arquiteturas Pedagógicas. Um curso maravilhoso que a gente está discutindo. Sabe, ele é feito todo pelo WhatsApp. O curso inteiro está sendo feito pelo WhatsApp. E a gente está fazendo troca com os professores e os gestores. Olha que interessante. Precisamos pensar. E para piorar um pouquinho ainda, ou para melhorar, vamos dizer assim, acho que não está vindo por cá, acho que travou aí, meu amigo. Deu uma setinha aí para ir para frente. Nós estamos na época agora também uma tendência à personalização. O que seria isso? Poxa, Luísa adora desenhar. Ela agora está fazendo veterinária, minha filha, que está aqui do lado. Né? E o que acontece?
de repente poderia ter sido penalizado com uma disciplina ou alguma outra coisa. Eu lembro de uma minha irmã, que é professora, que é coordenadora extremamente, ela foi reprovada em matemática, até hoje ela traz consigo isso, reprovada lá no colégio, lá muitos de vocês ainda não estavam, uma pessoa que estudou comigo aqui. E o que acontece? Poxa, isso travou a vida dela em um ano, e ela nunca utilizou mais aquele aspecto. Então, muitas vezes, hoje, cada um tem um jeito. O Lucas ontem dizia assim, um amigo dele foi para uma excursão em Xingó, e aí todo mundo tinha que escrever um mesmo relatório, que era como era Xingó, a capacidade de água, a coisa hidrelétrica, tiver tudo fazer, todos fizeram. E um escreveu assim, nós viajamos para Xingó. Lucas ficou tirando resenha do João. A Luísa fez aquela brincadeira dando tapa. O outro tirou 0 no trabalho, na resenha do trabalho. E depois ele disse, se transformou num cineasta. Entende? Às vezes a gente esquece de que cada pessoa, nós estamos lidando com pessoa, com gente, cada um é único. E às vezes a nossa estrutura é muito pesada. E a gente padroniza todo mundo. Pense aí agora, nesse exato momento, na sua escola, como trabalhar cada individualidade, como trabalhar a diferença. Daqui a pouquinho, no finalzinho, vou brindar vocês com um poema Viva a Diferença desse CD aqui, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Dúvidas? Legal? Vamos para frente, senão eu me empolgo. Olha, não tá valendo mesmo não, grande. Não está respondendo. Quer dar uma olhada aqui para ver se... Bom, eu trouxe aqui só para vocês verem aqui, a ideia não é ler isso aqui, porque isso aqui vai ficar muito longo. Você pode ir passando? As competências específicas do gestor, né? Então, uma delas é essa parte da dimensão política institucional. Como é que eu vou desenvolver aí a minha escola? De que maneira eu vou liderar a gestão da minha escola? Gestor, essa é uma função da gente dentro do gestor, não é isso? Mas a gente tem também... Ah, conseguiu? Obrigado. Uma outra dimensão é essa dimensão administrativa e financeira. Tá osso, não tá? Muitas vezes perderam vários estudantes, alunos, está tendo que investir em inovação, tendo que melhorar, tem que investir em marketing, tem que investir não sei o quê, sendo que a receita está diminuindo, e se não fizer isso, de repente, tem várias escolas que, infelizmente, até uma das escolas grandes aqui do nosso estado está fechando, né? Se anunciou que o ano que vem não vai abrir mais, uma escola que formou gerações, né? Então, olha só, e além disso, a gente tem a dimensão também pessoal e relacional. Ela falou muito ali da inteligência emocional, né? Como gestor tem que estar trabalhando esse aspecto, mas como a gente tem que estar focado, trabalhar todos esses, o 3 e o 4, com foco aqui no pedagógico, né? De que maneira a nossa escola, a sua escola, vai deixar marcas, né, positivas na coisa. Então, o que acontece? Está fácil? Não está fácil. Está um desafio muito grande. Eu, enquanto professor, já sinto esse desafio. Imagine vocês, gestores, que têm a responsabilidade de várias famílias, de várias pessoas junto, que têm a responsabilidade de manter uma escola, e tem escolas aí de vários anos junto. Tá, esse aqui depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? A apresentação, sem problema nenhum. A provocação que eu quero fazer para vocês é essa. Eu estou fazendo um curso chamado Gestão Ágil, né? E vou trazer o que eu estou estudando, tá? Para vocês verem se tem sentido ou não trazer também para a educação. Como eu sou da educação, eu trabalho também com foco na educação, eu estou pegando toda essa minha formação. Essa gestão ágil surgiu com o Manifesto Ágil em 2001. Por quê? Com as pessoas, se eu não me engano, eu não sei se eu estou vendo a fisionomia ali, não sei se você trabalha com software, eu acho que não, acho que eu estou confundindo. Você trabalha com a informática? Tá bem? Porque veja bem, as pessoas, para fazer a linguagem de computação, uma programação, para fazer é uma loucura, né? Você tem que fazer vários scripts, vários processos, e eles se reuniram e disseram o seguinte: mas está muito burocrático, não anda. Então eles fizeram um manifesto para
dizer o seguinte: quais são os princípios e valores que a gente precisa manter, mas o que a gente precisa mudar para fazer com que a gente faça softwares muito mais rápido. O que eles fizeram? Eles começaram a utilizar várias ferramentas. Uma, a cultura Lean, né? A cultura Lean é uma cultura enxuta. Vem lá do Japão, do Toyota, que disseram o seguinte: olha, tem muita coisa pesando, muita burocracia, a gente precisa enxugar isso, fazer com que seja mais leve, que seja mais simples, mais ágil, né? Para essa cultura Lean acontecer também, eles usaram uma ferramenta chamada Scrum. Já ouviram falar? Olha, tem gente ali que fez sim. Pode ter que ter muita gente que não ouviu. Então, olha que interessante. Eu gostei de quem disse sim e quem ficou quietinho. Por quê? Porque é sinal de que existem coisas novas que a gente pode, de repente, olhar, já está acontecendo e a gente pode trazer para a nossa gestão. Naquilo que foi interessante para a educação. Certo? O que é o Scrum? Né? O Scrum, basicamente, vou também dizer assim bem rapidamente, mas é você, ao invés de fazer um planejamento simplesmente anual, você faz, mas você faz um planejamento com a sua liderança. Primeiro você elenca tudo que precisa ser feito. Né? Vamos dizer para a semana. Na semana a gente vai fazer tudo isso. Então vocês começam e rodam, traçam as metas dos resultados, e você faz ali com a sua equipe. Diariamente você está avaliando, tem alguém responsável para vendo isso. E essa avaliação não é de meia hora, não é 10, 15 minutos, eles se reúnem. E depois chega no final de semana, poxa, deu certo. Eles vão avaliar o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, o que está emperrando. E aí eles replanejam para outra semana e fazem. Então o que acontece? Quando eles fazem isso, olha que interessante. Você não espera chegar no final do ano para descobrir que tem 70% dos estudantes que vão ser reprovados. Tem não sei o que. Você não é surpreendido lá na frente. E aí já não tem muita coisa o que fazer. Quando você faz isso, diariamente, semanalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, aí depende de cada um, do folho, cada um, o que você faz? Você está fazendo, encurtando o processo, avaliando, corrigindo, e é aquela questão da aprendizagem contínua, modificando e melhorando constantemente. Será que a gente pode trazer isso para a gestão educacional? Olha, tem gente que fez assim, né? Legal. Conversando com... Olha como é interessante. Eu estava conversando com a minha filha, chegou... Pai, você vai falar o quê lá? Aí eu falei, não, vou falar sobre gestão educacional. Eu comecei a explicar para ela. Aí na hora que eu falei isso, foi nessa parte, eu acho que do Scrum mesmo, ela disse, olha, é o que acontece com o pessoal que hoje vende desenhos. Eu falei, poxa, viajei agora, eu tentei imaginar. Como é que é? O pessoal hoje que na internet faz os desenhos por encomenda, o que eles fazem? A pessoa fala, eu quero o desenho tal. Aí o artista, nós com a nossa cabeça, o que a gente faz? Pô, somos artistas. Daqui a 2 semanas entrega o desenho para o cara. Aí o cara fala, gostei não, essa cor não está legal, isso aqui não está certo. Eu pensei que o desenho fosse desenho. O que faltou? Faltou comunicação. Sabe o que eles fazem? Ah, você quer um desenho? Tá, como vai ser? Aí ele faz um esboço, manda para ele, fala, olha, o que acha disso? Ah, não, isso aqui eu gostei, isso aqui você acertou, mas isso aqui pode ser assim, assim. Aí daqui mais 2 dias ele manda outro esboço. Isso aqui ficou legal, põe essa cor aqui, tá? Manda outro esboço. O que acontece? Era para ser 1 mês, em 2 semanas ele já entrega o negócio, o cara está satisfeitíssimo, participou e não tem retrabalho. Percebe a metodologia? Ele vai fazendo isso em pequenas partes, vai comunicando com a pessoa, com o cliente, no nosso caso aqui, com os pais ou com os alunos, e vai percebendo o que está acontecendo. Alguém já ouviu falar em Kanban? Kanban? Talvez você tenha ouvido falar em Trello. O Trello é praticamente a metodologia do Kanban. O que é isso? É você colocar o que está acontecendo na sua escola à vista. Você coloca lá no seu quadro, lá na sala da direção ou da coordenação, por post-it, né? O que a gente está fazendo, quais são as nossas... O que a gente já começou a fazer, o que ainda está ali, o que foi concluído, e vai fazendo, colocando nas etapas. O que acontece? Você está visualizando. E quando você visualiza, você acompanha e não deixa passar batido as coisas.
E aí, toda hora que chega a sua equipe lá, bate no olho, eita, isso aqui já está mais que atrasado, a gente tem que correr fazer isso aqui. Então, olha, isso chama-se de gestão à vista, né? E gera mais transparência e as pessoas ficam ligadas. E quando ficam ligadas, não cai de novo no ombro só da gestora. Ah, você não me avisou? Ah, isso era para ontem mesmo? Ah, não sei o quê. Começa aquela lero-lero de cobrança e um empurra para o outro. Se a gente está trabalhando a cultura da equipe, que todos são responsáveis pela caminhada e estão visualizando, não tem como dizer, olha, está aqui. Ah, não está aqui. Vamos lá, minha gente. Então, quer dizer, a gente começa a visualizar e está mais atento a esse processo. OKR, já viram falar também? Está vendo? Tem gente que mexe. O que acontece? Nós, gestores, disparamos, começamos a apagar incêndio de tudo quanto é canto. Né? Aí, muitas vezes, falta clareza, falta alinhamento da equipe, falta metas concretas e bem claras para o que a gente vai fazer. Então, essa é uma ferramenta que ajuda a gente a ter clareza e saber por onde a gente está caminhando, definir as metas e acompanhar. Ela está associada também depois ao Scrum, que vai estar sempre acompanhando se essas metas estão acontecendo. Mas quais resultados a gente está tendo? Que resultado a gente teve nesse trabalho que a gente fez com os pais? Que trabalho a gente fez com a parte de leitura com os estudantes, leitura e interpretação? Diga. Pode ser nessa organização, o Scrum, você tem uma organização coletiva que você geralmente tem uma pessoa que fica responsável para acompanhar, ele que conhece acompanhar a metodologia e acompanhar essas metas. Aí geralmente o gestor não tem jeito, ele vai ter que abraçar isso, tá? Porque ele é o que tem a visão sistêmica da escola, né? E ele é aquele principal responsável pela meta. Mas se tem outra pessoa que gosta muito de fazer isso, pode estar compartilhando, tá? Que joia, excelente pergunta, eu gosto demais. Design Thinking já é mais falado, né? Todo mundo conhece ou não? Está vendo que eu estou provocando? Isso tudo já está acontecendo na gestão da coisa. E aí a gente não está se apropriando disso para a gestão das escolas. Tá? Então vamos lá, Design Thinking basicamente é para inovação, né? Então nós fizemos outro modelo usando isso. Então você trabalha com a equipe, provoca. Tem aquela questão que o pessoal gosta muito de dizer, na questão dos palpites, vai ter um nome lá que ele gosta, brainstorm, né? Aí os nordestinos sabem o que falaram? Toró de palpite. Você reúne sua equipe e fala, toró de palpite aí. O que a gente pode fazer com esse problema aí da nossa evasão dos alunos, ou perda da receita por causa dos meninos que estão saindo? Toró de palpite. Sua equipe começa, anota aquilo ali. Ah, não, isso é besteira. Não, não existe besteira. A essência do Design Thinking é, fale o que vier na cabeça. Que às vezes aquilo que parece besteira, vai ser a solução. E se eu estiver ali torindo, eu como gestor, não, isso aí é besteira, para com isso, não fala isso não. Aí eu não estou entendendo o espírito da coisa, né? Mas quando eu tenho história de palpite, depois a gente começa a organizar, começa a sistematizar, ver quais as maneiras, quais são os gargalos, quais são as propostas, as soluções, de repente você tem um projetinho e as metas estabelecidas para fazer a coisa acontecer. Design Thinking, bem legal. E, por fim, esse é um conceito muito novo, tá? Chama-se liderança antifrágil. O que é isso? O que acontece? E depois é até bom ver a questão dos minutos e das horas aí, que eu estou voando aqui, tá? Falta 15? Então tem que acelerar um pouquinho, para a gente ter o tempo. Liderança antifrágil, vou dizer mais o seguinte. Se vocês têm pegou um vírus, começa a tomar antibiótico. Só que tem gente que acha que curou e para. O que vai acontecer? Matou os fraquinhos, ele volta muito mais forte. Ou, vamos fazer uma coisa melhor, anticorpos. Né? A minha filha falou de vacina. Você toma uma vacina, né? Ela começa ali a fazer toda aquela relação, seus anticorpos ficam melhor, você tem mais resistência. O antifrágil é isso. É o contrário, não é bem... Porque a gente falou muito em resiliência, né? O antifrágil é vocês, gestores, passando por toda essa transformação, a sua equipe passando por toda essa transformação, ser capaz de crescer e ser mais resistente ainda. Então, isso é um espírito muito forte, é um conceito novo, tem um livro sobre isso, tá? Vamos para frente. Isso aí, essa parte do Scrum e do Kanban é na parte da execução, do OKR é a estratégia que você vai usar, do Design Thinking é a inovação,
E liderança antifrágil é a parte de gestão. E a gente está precisando muito dessa força, não é não? Bom, eu vou ter de ir rápido. O que a gente precisa fazer? Lembrar que escola é gente. Paulo Freire dizia, porteiro é gente, professor é gente, nosso gestor é gente, gestor é gente. Então, como trabalhar isso aqui? Olha quantas competências o gestor tem que ter. Isso eu vou dar a vocês, tá? Não vou ler não, senão vocês vão ficar doidinhos, tá? Aí o que acontece? O gestor fica maluco com tantas decisões a serem tomadas. Não, depois eu passo para você, pode, com certeza eu vou deixar meu contato, vocês me mandam, peçam, eu mando um PDF para vocês da apresentação, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso, para a gente ganhar tempo. 3 pilares aqui para a gestão estratégica da gente. Como é que vocês estão comunicando? Como é que estão planejando, né? Executando? E eu estou aqui bem longe, aqui, não estou enxergando é mais nada. Quem lê para a gente? Como é que a gente está fazendo? Tomadas de decisão. Se a gente não tem clareza do que fazer, a gente fica confuso. Uma das coisas mais fáceis da gente ter certeza do que quer fazer, sabe o que é? Reveja quais são os seus valores. Por isso é que na escola a gente não pode perder os nossos valores específicos. O que é importantíssimo na escola? Então, em cima dos valores, você sempre toma decisões certas, tá? E os valores são algo importantíssimo, cruciais nessa coisa. Bom, olha o que diz Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Será que a nossa escola está criando, está ajudando o ambiente? Nós, gestores, estamos criando um modelo educacional que ajude as crianças a fazer isso? Vou para frente, eu prometo que eu dou um PDF para vocês. Então, olha só. Vem esse conceito de gestão ágil dos projetos de jornada. O que ele quer? É um conjunto de valores, princípios e práticas que auxiliam a equipe do projeto. A turminha lá com certeza mexe muito com isso, eu já vi ali, gostoso, né? De produtos e serviços, num ambiente complexo, instável e desafiador. Não dá para a gente ter certeza, então a gente precisa fazer a coisa... gostei, fala aí, está falando 10 minutos. A gente precisa fazer as coisas como... planeja parte, vai acompanhando no estilo do Scrum, vai acompanhando, porque aí você vai mudando o que precisa ser mudado, reforçando o que está dando certo, e de maneira que você vai atuando com a sua equipe, e a sua equipe vai sendo responsável, você vai formando uma equipe, uma cultura organizacional, onde todos estão envolvidos e todos são responsáveis, para não dizer, eu não sei, você não me falou. Poxa, precisa falar, se a gente tiver com a equipe envolvida? Bom, e aqui, ó, isso aqui eu vou dizer para vocês o seguinte, eu criei uma ferramenta chamada Chave, que faz parte da nossa empresa, Redes e Saberes, está aqui Edson e Isabel comigo, meus companheiros, e onde a gente utiliza o seguinte, a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo, né? E criar como? Olha só, hoje, a gente precisa ter clareza de onde está a nossa escola, onde ela está se posicionando. Então a gente tem uma ferramenta chamada Mapeamento Redes e Saberes, onde a gente faz o mapeamento do perfil comportamental dos gestores. Vocês já fizeram o DISC? Conhece o Profile? Excelente, né? Imagine isso no seu grupo todo. Você conhecer o perfil de cada um, por que ele age assim, por que um executa, por que o outro planeja, por que o outro duvida e pensa, será? Então, tudo isso é legal. Imagine você ter mapeado as competências dos professores. Chave quer dizer, lembra do chá? Conhecimentos, habilidades, atitudes. V de valores é de empatia, o de entorno. Então a gente utiliza a nossa metodologia chave para a gente conhecer a competência do professor. A gente utiliza outra ferramenta que a gente criou, customizou também, que é o PhD, para conhecer o perfil dos estudantes e da turma. Mantenha esse contato com a família. Olha a sua equipe aqui, ó, né, de colaboradores fazendo todo um trabalho. E uma coisa que eu acho que a gente às vezes faz pouco. Ou se vocês estão aqui, vocês estão de parabéns, estão passando por desafio, mas vocês estão vivos, né? Sua escola está mantendo. Então, por que não celebrar cada momento desse? Por que não trazer um certificado, trazer uma medalhinha, fazer uma festa, fazer alguma coisa de reconhecimento de toda essa caminhada contando a sua história? Bom, eu vou adiante para a gente dizer, olha o que diz Disney. Faça o que você faz tão bem que as pessoas vão querer vê-lo novamente e vão
trazer os seus amigos. Imagine isso no processo de matrícula. Não é legal? Não é maravilhoso? O processo de matrícula aqui, isso é fantástico. O que nós estamos fazendo tão bem que está encantando os pais, está encantando os meninos? E o que é o nosso diferencial? Como é que a gente divulga isso? E às vezes a gente até faz, mas não divulga. Então a gente precisa estar com a equipe inteirada para a gente desenvolver isso. Deixa eu ir para frente, isso aqui eu vou passar adiante, é só para a gente dizer que é o tripé da liderança, da gente trabalhar as operações, mas vamos para frente. Isso aqui eu vou dizer, olha, esse manifesto ágil que que eu estou ousando trazer para a educação, ele diz o seguinte: quais são os 4 princípios? Os indivíduos e as interações são mais importantes que os processos e as ferramentas. Eu lembro de uma história que a gente fez um trabalho todinho, muito legal, aí chegou uma gestora e falou: professor, e a caderneta? Quem vai preencher? Olha a preocupação, a gente tinha feito um trabalho do caramba, uma semana. Ela estava preocupada porque ainda a gente não tinha tido tempo de preencher a caderneta. Que está certo, é uma preocupação institucional, mas, poxa, depois daquilo ali, né? Bom, então, os indivíduos e interações. Segundo, software funcionando é mais que documentação para a gente. Software aqui, vamos trocar isso. A escola funcionando, os projetos rodando, né? As pessoas alegres e as coisas acontecendo, dando certo, é muito mais interessante. Colaboração com o cliente, aí nesse caso aqui com o pai, com o estudante. Pô, eles querem mudança? Vamos conversar. O que pode ser mudado, o que não pode? Ter essa flexibilidade. Não pode porque a grade curricular diz, a matriz diz isso aqui, não sei o quê. Poxa, vamos, e aí, responder às mudanças mais do que seguir um plano, né? Está mudando se a gente fica. Isso aqui são os 12 princípios da gestão ágil. Vou pular de novo para você não ficar todo doidinho. Eu vou entregar isso para vocês. E aí, para a gente terminar e poder conversar. Estamos diante de uma missão fantástica e paradoxal no mundo das organizações educacionais. Fortalecer, olha que interessante, os nossos valores e princípios, semeando modelos disruptivos e transformadores com determinação, criatividade e ousadia. Essa aqui é o Gilson Costa, essa aqui sou eu. Então, olha só que interessante. Nós, gestores, né, temos essa missão. Vocês têm essa missão de ajudar a criar um ambiente novo. E olha, está na mão de vocês, mas não é na mão de você, simplesmente. Se a gente não formar uma equipe, olha como foi linda ela dizer isso, com a pandemia a gente pôde parar, a gente pôde planejar, a gente pôde trabalhar colaborativamente. Não foi isso que você falou? Olha que lindo. Então, essa maneira nova, todos estão envolvidos. Se todos estão envolvidos, a gente tem uma coisa. Agora, isso aí, se vocês quiserem, mas eu vou mando o PDF, mas se quiserem que eu vou pegar, eu preparei para vocês. A gente tem a chave que faz para os professores. Essa ferramenta é nova, está sendo feita agora, foi feita esses dias para vocês, gestores. Então, é o que acontece? Ou nesse Forms aqui, ou se você pegar aqui o QR Code, você vai ter acesso a uma ferramenta chamada ferramenta-chave para gestores. O que vai acontecer? Você vai responder lá e eu vou mandar para você várias informações de como você está atuando, mapeando as suas competências. Então aí a gente pode trocar figurinhas e conversar. Tá? Isso é um presente da nossa Redes e Saberes, da nossa empresa. Faltam 5 minutos, 5 minutos nós vamos conversar. Tá? Eu vou deixar isso aqui no coisa, vou só ir à frente, só para ver o seguinte. Esse aqui, ó, desconfigurou até. Gilson Costa Neves é o meu Instagram, tá? Quem quiser seguir vai estar lá. E esse Instagram do lado de cá, ó, Grupo Redes e Saberes. Esse Grupo Redes e Saberes, o mesmo Instagram também é o nosso site, tá? Então, se vocês se interessarem e quiserem conhecer como a nossa empresa atua, a gente atua em gestão, educação e desenvolvimento humano. Esse tripé, que eu acho que é fundamental. Então, eu volto para cá, vou dizer o seguinte, você tem acesso a isso, é gratuito, é uma ferramenta que eu vou disponibilizar para você. Quando você for preencher, eu vou pedir lá exatamente o seu e-mail ou o seu WhatsApp para a gente poder enviar de volta para você, tá bom? Isso a gente, por causa da LGPD, né? Isso não vai para ninguém, a gente mantém isso seguro e só encaminha para a própria pessoa. E aí eu quero só, concluindo, porque eu acho que já está numa hora, não está? Falta um minutinho, alguma coisa assim.
queria até fazer uma proposta com vocês. Aqueles que fizerem, né, quiserem fazer a chave aí depois para gestores, eu vou mandar para vocês e vou mandar um convite para a gente criar uma mentalidade mestra de gestores, que o pessoal chama de Mind Master, né? O Mind Master entre nós, para a gente trocar a experiência enquanto gestores. A gente está muito só, né? E a responsabilidade é muito grande. E que tal a gente partilhar um pouco do que eu fiz e deu certo? E o outro, poxa, eu posso aproveitar isso. E essa parte de colaboração. Vocês topam? E aí é um grupo que a gente vai fazer, não é para dar bom dia, boa noite, não. A gente vai poder estar fazendo, colocando algumas coisas. E quem sabe, se vocês toparem, a gente pode fazer um online, né? Um momento assim, bem legal de troca, de mentoria com relação à gestão de cada um. Perfeito? Gostaram da ideia? Uhul! Então, eu termino aqui agora e abro, temos 2 minutos, abro agora para as perguntas e para as colaborações. Quem gostaria de falar, vir aqui à frente ou dizer de onde está mesmo, o que aconteceu? Pedro, eu vou chamar o Pedro aqui, só um instantinho, vou tomar a liberdade de chamar. Pedro estudou comigo no São José, foi meu aluno, era um aluno, viu? Era traquino. E hoje é um profissional, trabalha, é professor. Então eu tenho a honra, o orgulho de tê-lo aqui do meu lado e ele contar um pouco da experiência. Eu acho que seria legal. O que você achou aí desse momento? Primeiramente, boa tarde para todos. Como o professor falou, eu perturbei demais o professor na época de escola. Não queria ter um aluno como eu era, porque de verdade, perturbei demais. E o lado humano do professor me fez ser professor. Hoje eu levo o que ele me ensinou na época de escola para os meus alunos, tratando todos de forma igualitária, todos os alunos respeitando a individualidade de cada um, e eu levo isso para mim. E a aula de hoje para mim foi maravilhosa. Eu sou professor de educação física, não sou gestor, mas tudo que ele fez aqui, ele mostrou para mim, vou levar para a minha vida, levar para a minha formação e para a minha escola também. Valeu, pessoal. E aí, quem gostaria de fazer uma pergunta ou falar o que achou, ou dar umas impressões, o feedback agora é bom, né? A gente fica falando aqui para lá e de lá para cá. Um de cada vez. O que achar? Joia, meu amigo. Venha para cá, eu acho que melhor, porque aí as pessoas te veem, né? E outra coisa, é gostoso, hoje a gente precisa comunicar e se posicionar também, né? Então pode fala da sua escola, onde você vem, do que você está sendo, né? É importante, é forma de divulgar, não é não? Pessoal, boa tarde. Primeiramente eu sou Cibele, tá? Cibele Reis, gestora educacional da Dulino. Dulino é um colégio de educação tecnológica situado lá no centro do Recife, tá bom? Então, assim quiserem participar por lá, sejam bem-vindos a Dulino. E de antemão quero parabenizar, né, ao professor pela abordagem, porque trabalhar com o sistema Scrum não é uma coisa tão fácil de ser aplicado, ainda mais quando a gente está tratando de gestão educacional. Primeira coisa é o que aquela professora falou, e o registro diário, né? E a caderneta, quem vai preencher, quando vai ser preenchido, né? E trabalhar com a metodologia Scrum realmente é bem trabalhosa no começo, quando a gente está se adaptando ao processo, porém depois que tudo é adaptado, todos têm ciência do processo, isso fica bem mais fácil, né? E aí acompanhar os processos que vão sendo desenvolvidos torna-se um hábito. Diariamente a gente está acompanhando a rotina da escola, a rotina dos profissionais, dos colaboradores, e essa prática é muito boa. Então eu fiquei muito feliz, né, pela abordagem da gestão ágil no ambiente escolar. Isso é gratificante, muito maravilhoso. Então, parabéns, professor, e obrigada pela oportunidade de compartilhar desse conhecimento. Um abraço. Olha que lindo, que tal a gente ter Cibele também na mentoria da gente, lá no Mind Master da gente, enquanto gestores, né? A gente tem esse grupo trocando a experiência. Por favor. Enquanto isso, enquanto ela está vindo aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, tem uma letra da música do CD, que é sobre um tema, fala sobre a diferença, como um problema de discriminação na escola. Pode vir, vou passar a palavra para você, e eu quero, quando a gente concluir com ele, tá bom? Me lembre, se eu esquecer, aí cobra.
Boa tarde, meu nome é Mônica, eu sou professora da Educação Fundamental 1. Sou de Campina Grande, Paraíba. Estou ali com minhas colegas também de Campina Grande, Paraíba. Já passei por gestão na escola municipal, na escola estadual. Hoje eu estou como vice-presidente do sindicato. E nosso sindicato lá não é de professores, né? É do Gari ao médico. Mas a nossa maior clientela é justamente professores e diretores escolares. E nós temos, assim, você explicou uma coisa muito interessante ali. É você dar atribuições a todos. Por quê? Porque muitas vezes o gestor, ele é centralizador, certo? Muitas vezes ele quer a escola bonita, perfeita, mas ele não quer saber do humano. Porque o humano não só é o aluno, é o professor, os servidores, os funcionários da escola. Então, assim, o mais interessante é isso, é você trazer todos. Né? Eu trabalhei muito isso comigo, porque, assim, eu não sou muito de pedir. Eu digo assim, por favor, você faz isso, aí se você não fez, aí eu vou lá e faço. E isso é muito ruim, tanto para a gestão, quanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os funcionários. Porque, assim, se cada um der a mão e fazer, então, assim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Claro, o sistema é muito cruel, né? O sistema é muito cruel com a gente. Né? A gente falta muito dentro da escola, nós não temos equipamentos, nós não temos o principal, recursos que nós precisamos, não temos uma verba que vem lá, uma vez por ano, você precisa melhorar a escola para que seu aluno seja bem atendido, para que os professores sejam atendidos, a comunidade escolar sempre dentro da escola, que hoje é uma das coisas mais difíceis que a gente vê, né? A comunidade não quer participar, os pais não querem participar, e muitas vezes é porque não tem tempo. Né? Muitas vezes é porque trabalham e outras coisas. Nós passamos uma situação muito grande, foi na pandemia. Né? A gente teve assim, uma situação muito difícil com os alunos, com a comunidade escolar, na pandemia. Então, assim, gestão não só é o autoritarismo, você tem que ter autoridade, né? Mas você tem que saber respeitar o outro e trazer o outro para perto de você. Porque, assim, gestão se faz com todos. Não adianta o gestor ser aquele ditador, porque assim ele não consegue nada. É como aquele aluno, pronto, o professor foi muito claro ali, né? Lhe deu muito trabalho, né? Mas você não abandonou ele. Entendeu? Você não abandonou ele. E hoje ele é a tua profissão. Então, parabéns, professor. Gostei muito da sua fala. Hoje eu tenho vários alunos, já estou próximo a me aposentar. Eu tenho vários alunos, vários professores da rede lá municipal de Campina Grande que foram alunos meus. Né? Isso é muito bom. A gente vê que o nosso aluno, ele seguiu, já que a gente está vendo tantos que não querem seguir. Parabéns. Parabéns, professor. Linda, Mônica. Obrigado. O tempo está estourado, né? Mas podem ainda mais algumas pessoas falarem? Então, venha, por favor. Depois vai vir. Pode vir para aqui para frente também, mestre. Que aí, depois dela, você já... Olha que legal. Olha quanta partilha está acontecendo aqui. Imagine a gente com esse grupo de gestores, conversando, trocando ideias, se aperfeiçoando, não se sentindo tão isolado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação. Professora, eu vim aqui só para te agradecer. Minha fala é rápida. Eu sou a Aline, sou diretora de uma escola da Zona Rural, integral, no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. E, assim, estou muito feliz com a sua palestra. Assim, me senti acolhida, que é o que você disse, o gestor está... milhões de problemas, de situações inusitadas, e nós estamos aqui justamente buscando isso, soluções, ideias, parcerias, e a palavra deste congresso para mim é humanizar, e você é muito humano na sua fala, no seu jeito, e é o que a gente precisa fazer na nossa escola, no nosso dia a dia. Eu acho que todos os assuntos escolares são importantes, mas o amor, a humanização, você ter o seu olhar no outro é o mais importante. E isso eu vi muito aqui hoje. Te agradeço muito. Trouxemos aqui de Resende 25 pessoas. É o meu quarto Conedu. E estou muito feliz de poder ter tido esse momento aqui. Muito obrigada por tudo. Eu quero tirar uma foto com você. Era você. Grande mestre. Olha que coisa linda. E aí, como diz, a gente pode trazer muita tecnologia, a gente pode trazer muita inovação digital, mas a gente lida com o ser humano, né? Esse calor, isso é o diferencial. Que coisa bonita. Diga aí, Thales.
Pessoal, boa tarde para todos, né? Todas e todes. É mais um aprendizado que eu vou levar para o estado do Pará. Eu sou professor Lindomar, né? Sou professor das séries iniciais e técnico da educação do estado. Fiz essa travessia desse território tão maravilhoso para estar no Nordeste, justamente para me apropriar de novos saberes. E a minha fala aqui, eu vou falar do outro lado da mesa, né? Eu sou professor, mas hoje eu estou como secretário de Educação. E dizer para vocês o quanto é desafiador e que é possível. Vocês sabiam que é possível? Nós conseguimos, e aí eu quero ser bem breve, porque é uma experiência que deu certo no meu município, eu acredito nisso, porque eu falo de um território que me pertence, que é a sala de aula, que é a educação. Infelizmente, nós temos cabides de emprego, nós temos cargos de confiança com pessoas com formação deslocada da atuação, que isso não vai avante, né? Nós conseguimos trazer para você, a partir desse contato do respeito ao outro, inclusive eu estou escrevendo sobre isso, que é de uma gestão por aproximação. É uma gestão de ir ao encontro do problema, de lavar banheiro, de ver como está o banheiro da escola, se a ponte caiu, por que o transporte não passa, que não chega naquelas distâncias tão grandes que nós temos na nossa Amazônia brasileira e que é possível, né? E para concluir, dizer para vocês que foi uma luta minha enquanto secretário, porque eu sou professor e vou voltar para a sala de aula, né? Hoje eu sou pesquisador, sou mestre, estou fazendo doutorado, né? Fez uma apresentação aqui muito bacana, 2 apresentações, então isso me deixa feliz. E dizer para vocês que falar dessa gestão do outro lado da mesa é difícil, porque há um emaranhado de interesses políticos, né, contra a categoria, contra os professores. E nós conseguimos enfrentar isso com muita conversa, com muito diálogo com o sindicato, professor. E nós conseguimos chegar aos 33,24% da rede municipal de ensino. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que quem tem que gerenciar a educação são pessoas que vivem a educação, né? Então, dizer dessa experiência maravilhosa que eu tive, então não poderia deixar aqui de compartilhar, tá? Então, nós estamos formando uma rede justamente para levar essa fala, que é possível. E eu acredito na educação, eu vou sair daqui renovado. E como a colega colocou aqui, acima de qualquer coisa, nós precisamos respeitar o outro aonde ele está. Eu estou em um cargo que é transitório, mas o meu espaço é a docência, o meu espaço é a sala de aula. Então vamos respeitar o outro, seja qual for ele. Lindomar, parabéns. E olha só, a gente pode perder essa experiência. Olha quanta experiência vocês têm. Vamos manter esse grupo, topam mesmo, fechado com a gente, para a gente poder socializar. E aí, como é que vocês vão conseguir fazer isso? Na parte... você já fechou já, né? Qualquer coisa a gente abre aqui o meu... Pode tirar a foto enquanto isso. Vamos lá. Mas quando terminar, eu fico aí também na porta, a gente continua a conversa. Mas aí a gente precisa, né? Já estourou o tempo, não é isso? Ou ainda tem mais um minutinho? Mais alguém gostaria de falar, de dizer qual foi a sua experiência, contar um pouco o que aconteceu? Não? Ah, vai aqui, ó. Esse é o momento, né? Esse é um momento muito legal. Ah, eu não trouxe o violão, mas eu vou falar da música aqui. Eu já querendo o violão, tá vendo? Boa tarde, eu sou de Paudalho, Pernambuco. Também estou gestora de uma escola da zona rural, Escola José Barbosa. E cada vez que o professor falava aqui, eu falava, será que ele foi na minha escola? Será que ele conhece realmente a minha escola? Realmente, muita coisa que ele falou, a gente, não só a minha, mas todas de vocês, quando ele falou do porteiro ao gestor, eu dou voz a todo mundo na minha reunião, em qualquer projeto que tem na minha escola, todo mundo tem voz. Porteiro, cozinheiro, serviços gerais, chefe de disciplina, todo mundo tem a sua fala para nos ajudar. E parabéns para todos nós, gestores, professores, todos da educação, né? E parabéns também, professor. Outra coisa também, o Pedro. Eu tenho um Pedro na minha escola. O Pedro chamado Mateus, que eu acho que ele não está tendo um professor igual a você. A gente está nessa luta para ver o que a gente pode fazer por Mateus e ser um Pedro amanhã.
Que bom, olha só que gostoso, tá vendo? Educação é humanizar. E aí eu gostaria então, tem mais alguém? Ele vai ter então essa oportunidade de estar juntos, topando junto com esse grupo, para a gente poder socializar isso junto com a Rede Saber. Eu gostaria então de chamar 2 amigos meus aqui, só para a gente apresentar. Não, está filmando, né? Então, Edson está aqui. Termina, depois eu vou. Isabel, que está aqui do lado. Nós fazemos parte de uma empresa chamada Rede Saber, que foi criada, sabe aonde? Quando começou a pandemia. Na hora que todo mundo estava achando que estava desmoronando, a gente estava acreditando que era uma oportunidade de crescer. Mas aí, para a gente ir adiante e finalizar aqui, eu gostaria então de pegar, o Pedro falou, eu não trouxe o violão, Pedro, mas nesse CD teve uma experiência, essas crianças todos foram meus alunos, hoje estão na faculdade. E aí, é gostoso, a educação infantil é gostosa. Mas aconteceu uma experiência de discriminação, uma criança entrou no meio do ano, e por ser da cor, né, negra, né, preto, aí a gente hoje já confunde, tem que dizer o preto, o negro, tem, né, até a terminação ele tem que ficar, sabe? E ele começou a ser discriminado. E eu tocava violão, contava histórias e falava sobre valores. Eu falei, poxa, achando que estava abafando a turma toda fazendo uma discriminação. Eu fiquei mordido, fiquei grilado, dava vontade de gritar, como é isso? Não é possível. A reação primeira era de gritar e dizer, mas eu senti e percebi, como nós, educadores que somos, que isso só iria abafar e não iria trabalhar. Então, eu lembrei de uma monografia de uma irmã da Igreja Católica. Eu participei durante muito tempo, fui religioso passionista na Igreja Católica, fiz filosofia e teologia, e eu lembrei de uma monografia dela. Ela escreveu, Criança Negra, Criança Linda. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e lembrei da beleza da diferença. Às vezes a gente vai falar uma coisa e complica um pouco mais. Eu lembrei da diferença e aí eu escrevi uma letra de uma canção que está aqui, chama-se Viva a Diferença, Ser Especial. E diz assim, para a gente concluir, tá bom? Fechar com chave de ouro e poder se abraçar. Ela diz assim: como é bom ser diferente, ser alguém especial em cada cor de nossa gente, um universo cultural. Criança negra, criança bela, será ameríndio com muito axé, e no terreiro da Irmandade celebrar a nossa fé. Ser especial é ser um dao, ser portador de um grande astral, cantar a paz e o amor, ser solidário e acolhedor, ser paraplégico e caminhar na escuridão, te enxergar. Tens HIV, vou te acolher, discriminar não tem pra quê. Se não sei ler, vou aprender, talvez em braille, podes crer, pois os sinais já sei de cor, o mundo unido é bem melhor. Gestores unidos, professores unidos, a gente unido é bem melhor. Boa tarde, um aluno maravilhoso estar com vocês, tá certo? Fico aqui à disposição, quem quiser conversar, se quiser tirar uma foto, a gente está aqui para isso, tá? Um beijo no coração de vocês e foi muito legal, um prazer imenso estar com vocês.